Olá, tudo bem? Eu sou Fabiana Pirro e começa agora mais um Pernambuco em Perspectiva, um programa pensado para debater o redesenho do desenvolvimento de Pernambuco. Portanto, sempre traremos dois convidados especialistas em temas específicos para debater junto com a gente aqui no estúdio. E para me ajudar nessa missão, eu tenho a honra de ter ao meu lado Francisco Cunha, consultor estratégico e sócio fundador da TGI Consultoria. Francisco sempre enriquece qualquer debate com suas observações. Olá, Francisco. Olá, Fabiana, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Eu vou bem, melhor ainda com a sua apresentação. O tema que vamos debater hoje é infraestrutura. Vamos assistir uma rápida matéria sobre o assunto. Infraestrutura é o conjunto de obras, serviços e instalações que permitem o funcionamento de uma cidade, região ou país. Estradas, pontes, portos, aeroportos, redes de energia elétrica, abastecimento de água, saneamento básico, telecomunicações e transporte público. Esses elementos são essenciais para garantir o bem-estar da população e o desenvolvimento das atividades econômicas. Quando a infraestrutura é bem planejada e mantida, as pessoas têm mais acesso a serviços de qualidade, maior mobilidade e melhores condições de vida. Além disso, investimentos nessa área ajudam a atrair empresas, gerar empregos e fortalecer o crescimento econômico e social de uma região. Para debater conosco hoje, convidamos Manuela Marinho e Maurício Pina. Muito obrigada pela presença, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui hoje para conversarmos sobre um tema tão importante. É uma satisfação muito grande estar participando desse programa e vamos tentar dar a nossa contribuição, porque o assunto realmente é de muita relevância. A satisfação é nossa. Vamos lá. Vamos lá. Manuela, quando políticos debatem sobre questões de infraestrutura durante uma campanha eleitoral, se referem a rodovias, ferrovias, pontes, portos, aeroportos, etc. Em 2026, há outros elementos de infraestrutura que interferem no desenvolvimento de um estado como Pernambuco? Para além de todos esses que você falou, né, que são mais ligados à área de transporte, nós temos muito importante também a área de saneamento, que é a questão de abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem, que são fundamentais para o bom funcionamento e qualidade de vida de toda a população. Maravilha. Maurício, em entrevistas e conferências, o senhor costuma criticar o planejamento e a execução da ferrovia transnordestina, certo? Que acontece no interior em direção ao litoral. Então, trago duas perguntas. Qual o atual status da implantação dessa ferrovia e construí-la a partir do interior foi um erro involuntário ou uma escolha errada? O caso da ferrovia transnordestina merece realmente um capítulo especial, no trecho aqui de Pernambuco particularmente. Porque essa ferrovia, o projeto dela foi desenvolvido pela concessionária que priorizou o trecho cearense. Então, hoje você tem o trecho Ceará já no estágio avançado, e o trecho de Pernambuco sem uma previsão realmente concreta de conclusão. E há pontos realmente no projeto, estivemos em Brasília recentemente, tratando desse assunto com o diretor da Infra, o diretor de empreendimentos da Infra, que está à frente desse projeto, mostrando erros grosseiros que estão sendo cometidos no projeto, que poderão fazer com que, mesmo que essa ferrovia venha a ficar pronta um dia, as cargas não chegarão a Suape, porque ela perde toda a atratividade econômica de vir até o nosso porto, por conta de questões ligadas ao projeto em si. 4 pontos destacamos. Primeiro, a questão da bitola da ferrovia, que é o trecho cearense, a partir de Trindade, aqui em Pernambuco, passando em Salgueiro, em Pernambuco, subindo para o Ceará até o Porto de Pecém, ele é em bitola mista, ou seja, a bitola é a distância entre os trilhos. Aqui no Brasil, 74% das ferrovias são em bitola métrica. O restante é em bitola larga. Bitola métrica, a distância 1 metro, e bitola larga, 1,60 m. O que acontece? O trecho do Ceará é em bitola mista. O que é a bitola mista? Você tem os trilhos separados de 1,60 m e no meio é colocado um terceiro trilho que dista 1 metro de um dos dois. Então, nesse trecho que tem bitola mista, podem circular tanto trens de bitola larga como trens de bitola métrica. E Salgueiro a Suape está todo projetado em bitola larga.
Aí fica difícil, às vezes, você explicar a uma pessoa leiga por que é que a gente, aqui em Pernambuco, não seria interessante simplesmente a bitola larga. Você transportar uma carga em bitola larga é mais cara do que transportar em bitola métrica. E o que acontece que prejudica seriamente Pernambuco é que as cargas que se imagina que sejam transportadas aqui no trecho Salgueiro-Suape são cargas que não têm densidade elevada. São combustíveis produzidos pela nossa refinaria Abreu Lima, é o milho que abastece a região do agreste de Pernambuco, agreste meridional, com polo avícola, o gesso, a fruticultura, que pode também, o setor de fruticultura pode abastecer Suape, são cargas que não têm densidade elevada. E para transportá-las em bitola larga sai mais caro do que se fosse transportar em bitola métrica. Os cearenses colocaram o trecho todo deles em bitola mista. Então, cargas desse tipo, por exemplo, nós corremos sério risco de o nosso gesso ser escoado pelo Porto do Ceará, uma riqueza que Pernambuco tem. Porque o gesso, aqui em Pernambuco, nós temos a maior reserva de gipsita do Brasil. 95% a 97% do gesso consumido do Brasil é gesso pernambucano. E o gesso é um produto que tem uma aplicação muito grande. O gesso é aplicado na engenharia. Hoje em dia tem paredes, drywall, gesso acartonado, forro de gesso. E é usado também na medicina, na ortopedia, é usado na odontologia também. Na agricultura. Mas o setor principal que consome mais gesso é a agricultura, como fator de correção de pH de solo. Então, há coisas realmente irracionais. Manuela, obras viárias de grande porte ou de terminais portuários geram enorme passivo ambiental, como desmatamento e destruição de mananciais de água. Essa é a discussão, por exemplo, em torno do arco metropolitano, que destruiria parte da APA Aldeia Beberibe. Como é possível suprir a evidente necessidade econômica e, ao mesmo tempo, evitar conter a destruição de um ecossistema tão importante para o clima da região metropolitana? De fato, né, esse é um dos grandes desafios, você trazer o desenvolvimento mantendo, né, toda a nossa necessidade ambiental. Sim. Muitos projetos da Compesa, e que também são de grande porte, a gente precisava recompor em outra área, era negociada outra área, e a gente fazia uma aquisição ambiental, né, para manter aquela quantidade de hectares que eram necessários de ser suprimidos naquela área, mas para que fossem mantidos. Há um efeito especial aí, porque a APA ela já é uma área de preservação ambiental, que tem um ecossistema próprio, né, e por esse motivo, o segundo trecho ainda não foi autorizado. Então, de fato, é um grande desafio. Precisam os atores, né, os órgãos ambientais, a Secretaria de Infraestrutura, né, toda a governança, a gestão integrada do governo está junta para definir, né, qual o traçado ideal, minimizando, né, acho que o ideal é que se minimizem os impactos que vão ser gerados, isso é fato, né, vai ser gerado, e onde é que isso pode ser compensado? Né? A gente precisa dos nossos mananciais preservados, porque senão os rios não ficam perenes, a gente não pode avançar os leitos dos rios, né? A gente precisa ter todo esse olhar de preservação. Sim. Né? A gente consegue compensar isso em outro local, como é que isso pode ser feito a muitas mãos. Né? É muito importante que esse debate seja feito a muitas mãos. Já foram feitos vários traçados para a segunda etapa, tentando minimizar, né, o efeito dentro da APA, mas, assim, precisa passar por ela, de fato, e a gente precisa encontrar essa solução. Agora, está demorando, essa solução está custando a Pernambuco, né, porque a gente está perdendo em desenvolvimento econômico, em escoamento de produção, em tempo dentro, em ter menos modais, né, à disposição, somando ao que o professor Maurício já vem falando aqui da parte ferroviária. Então, a gente termina tendo mais emissão de gases. Né? A gente está só olhando aqui a APA e não está olhando outros contextos de emissão que a gente está produzindo a maior, do custo Pernambuco, da gente perder em competitividade. Então, esses fatores também precisam ser levados em conta para que a gente chegue a essa solução.
A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Gostaria de perguntar a Manuela, que é especialista em também uma coisa importante em termos de infraestrutura essencial, que é saneamento básico. Há 100 anos, há mais de 100 anos, 100 e poucos anos, Saturnino de Brito esteve aqui no Recife e saneou 100% da nossa cidade. Cidade de então, 100% saneada. Grosso modo, o que está lançado hoje em termos de rede é mais ou menos o que ele lançou lá, porque a cidade cresceu e não ampliou a sua rede. O que é que tem pensado em relação a isso e por você ser especialista no assunto, o que é que você acha absolutamente essencial fazer? Porque se é importante a estrada para chegarem os recursos, sem saneamento também a saúde não chega. Então, considerando esses dois aspectos essenciais que Maurício e Pina tratou muito bem, do ponto de vista de saneamento básico, o que é absolutamente dispensável ser feito em Pernambuco para que ele se transforme num estado de fato saneado? E quando a gente fala de saneamento básico, né, a descrição oficial são os 4 itens: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos sólidos. Eu vou me deter aqui a abastecimento de água e esgotamento sanitário, né, e nos números macro. Eu acho que é uma coisa bem importante a gente comentar. Pernambuco é o estado do país com menor quantidade de água por habitante. Menor quantidade de água por habitante. A gente é considerado quase estresse hídrico pela ONU. E um fato ainda mais importante é o seguinte: 80% dessa pouca água está concentrada em 20% aqui no litoral. Então, o restante do nosso estado é extremamente carente. Está no estresse hídrico mesmo. Estamos no estresse hídrico. Então, o desafio, as soluções de engenharia que são necessárias, elas ainda são mais caras para os governos, né? E para a concessão aí que acabou de ser assinada, que foi a solução que Pernambuco resolveu trilhar para resolver essa questão. De água e esgoto, né? Dos dois, de água e esgoto. E, além disso, em 2020, foi estabelecido o novo Marco Legal de Saneamento, que diz que até 2033, todos os estados têm que ter 99% de água para a população urbana e 90% de coleta, tratamento e destinação final do esgoto. Principalmente os estados do Norte e Nordeste estão bem distantes disso, né? A água, graças a Deus, ainda não de forma contínua, mas nós estamos perto dos 90%. Mas esgotamento, nós ainda só temos algo em torno de 36% da população pernambucana atendida, né? Isso é um número... A maior parte dela na região metropolitana. A maior parte dela na região metropolitana, porque aqui na região metropolitana nós temos uma PPP que cobre os 15 municípios da região metropolitana. Então, estamos chegando em 40% da população sendo coberta, tendo cobertura, coleta e tratamento. Tratamento, né? Também? Também. Mas a gente precisa avançar muito isso para todo o estado. Então, é um desafio de bilhões de reais que a gente precisa para levar, né? E o que é que essa concessão fez? A conta na sua casa agora, ela não vai chegar mais com o nome da Compesa. A Compesa, ela vai entregar a água, vender a água à concessionária, ela vai captar a água sofre um processo de tratamento, a gente chama de produção da água, né? Ela é tratada. A distribuição é pela concessionária. É isso. A gente entrega ela no potável, né? No que ela possa ser utilizada para consumo humano em vários pontos de coleta, de distribuição no estado. A concessionária vai receber e vai distribuir. Então, vai caber às 2 concessionárias que ganharam o lote da região metropolitana e Agreste e o lote do Sertão, distribuir essa água, fazer chegar essa água e também implementar toda a parte de esgotamento sanitário nas cidades. Ô Manuela, a gente podia fazer uma analogia dessa situação com o setor elétrico, por exemplo. A Chesf, que não é mais Chesf, é Axia Energia,
com a CELP, que não é mais CELP, é Neoenergia, que a Neoenergia faz a distribuição e a Chesf... É exatamente dessa a mesma forma. comparação. A Compesa vai fornecer a vai água fornecer. e a Para colocar distribuidora. uma pimenta é que água, né? Porque, como eu comentei, somos um estado muito deficitário. Então, hoje, graças a Deus, o São Francisco salva Pernambuco mais uma vez, que nós temos dois eixos enormes da transposição, né? Porque, para vocês terem ideia, a água que chega em Araripina, ela é captada lá em Orocó, lá embaixo. Então, são muitos quilômetros, E muita vai chegar perda. em Fortaleza também, a água de Vai São Francisco. chegar também, muita perda que tem. Então, a grande oportunidade das concessionárias é diminuir essas perdas, é investir, né, para diminuir essas perdas e fazer a água chegar. E também muitas soluções para quê? Para que a gente use essa água que é tão cara para o pernambucano, a água tratada, ela realmente para o consumo humano, porque existem hoje formas industriais que você não precisa de água. Você pode utilizar efluente tratado com alguns parâmetros que ele não é utilizado, né? Ele não é autorizado para consumo humano, mas ele é para um consumo industrial. Então, a indústria também tem interesse, ela paga menos por isso. Isso já é feito, por exemplo, no Aquapolo de São Paulo. Existe um projeto aqui para Eticabanga, essa estação de tratamento enorme que tem aqui em Cabanga, de 1.000 litros por segundo, para que ela venda esse efluente para as indústrias, e aí você vai sobrando água tratada, água boa, né, para fins que são realmente necessários, a água com esses parâmetros. A gente foi escutar o que o povo anda falando sobre esse tema nas ruas do Recife. Vamos assistir? Eu acho que a grande obra de infraestrutura do Estado de Pernambuco precisa... eu acho que já está sendo construída, ou já iniciaram, que é o anel viário, que eu acho que vai ajudar muito no escoamento de tudo, né? De produção e na mobilidade do estado como um todo. Mais ciclovias, porque eu sou ciclista e é uma das coisas que eu mais sinto falta, principalmente mais ciclofaixas, ciclovias. Pernambuco não tem mais trem por vontade política, né? Isso foi uma escolha de matriz de transporte há muito tempo atrás, né? Escoar petróleo, né? Você tem piche aí, você tem pneu, você tem gasolina, você tem tudo para movimentar. E o trem é uma coisa que... O trem foi feito para facilitar a vida das pessoas e não para ganhar dinheiro. Tem um sentido político nisso aí, sabe? Eu não sei o motivo exato, mas eu acho que tem coisa política aí, ganhos. E é por isso que a turma dá prioridade a outra coisa. A gente vai para mais um intervalinho e volta já. Para concluir nosso debate, eu deixo sempre uma questão para os três responderem. Vamos lá. O que precisa ser feito urgentemente para tornar Pernambuco mais atrativo para investimentos em infraestrutura? Eu tenho relacionado recentemente alguns projetos de suma importância para Pernambuco, que eu creio que os próximos governantes deverão, digamos assim, ser a título de sugestões. Por exemplo, BR-101. Nós temos uma rodovia aqui, que é a BR-101, contorno do Recife, que vai de Abreu e Lima, que é quilômetro 51,6, até Prazeres, quilômetro 82,3. Isso é o famoso, a gente chamava contorno do Recife. Hoje até não tem muito sentido. É a quarta perimetral. Porque não contorna, na verdade, mais nada. A cidade cresceu em torno dela. Na época a gente chamava assim. Foi um dos primeiros projetos que eu participei como engenheiro, em 74, 75. Quando o Sistema Estrutural Integrado foi concebido em 1984, eu participei desse estudo há mais de 40 anos atrás, nem cabelo branco eu tinha na época. O que acontece é que foi imaginado para aqui, para a região metropolitana, um sistema radioconcêntrico, os corredores radiais e os perimetrais. Foram projetados ou planejados 4 corredores perimetrais. Agamenon-Magalhães, a primeira perimetral, a BR-101, a quarta perimetral. E tem 2 perimetrais no meio, que apesar de todo o consenso político e técnico sobre o SEI, até hoje não foram executadas, que são a segunda e a terceira perimetrais. Se essas 2 perimetrais fossem executadas, a situação do transporte, da mobilidade aqui era outra. Região metropolitana. Porque quando você fala assim, eu quero ir do norte para o sul ou do sul para o norte, você sempre fala, ou vai pela Agamenon ou pela BR-101. Mas existem 2 outros corredores perimetrais que nunca foram cogitados. Esse é um dos projetos aqui em termos de região metropolitana. A duplicação da BR-232 de São Caetano até Serra Talhada, que está em curso. Quando você
vai pela 232 e passa de São Caetano, você fica surpreso e abismado com a quantidade de caminhões pesados na rodovia. E a pista é simples. A partir de São Caetano, a pista é simples. Vejam que em 2008 a duplicação chegou a São Caetano, nós estamos em 2026, 18 anos se passaram e nenhum centímetro se avançou em termos dessa duplicação. No momento que a ferrovia transnordestina vier a ser construída, e eu espero estar vivo daqui para lá, a BR-232 vai ter uma melhor acomodação do tráfego. Sim. E hoje muitas cargas, que são cargas tipicamente ferroviárias, são transportadas pela rodovia, pela inteira ausência da ferrovia. São alguns de pontos importantes. A Transnordestina, o metrô do Recife não pode deixar de estar na pauta. Como eu comentei há pouco, no âmbito do CREA, nós participamos com outros colegas do CREA, engenheiros ferroviários, cita aqui engenheiro Fernando Jordão, engenheiro Laedson Bezerra e outros que estão participando conosco dessa luta pelo metrô. Em relação ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, obras estruturais que são determinantes para a continuidade do desenvolvimento de Pernambuco é a segunda etapa da adutora do Agreste. A primeira etapa da adutora, a adutora já vem sendo construída há 11 anos, né, está em fase final, tem poucos trechos, já tem água chegando até Caruaru, Toritama, Sanharó. Então, cobriu 23 municípios. A próxima etapa vai cobrir mais 45 municípios do Agreste. O Agreste está passando por um processo de desertificação, né? Ele hoje tem áreas mais secas do que o nosso sertão, então a gente precisa ter todo um olhar de atenção para o Agreste. Tem parte do Agreste já virou sertão. Isso, né? Jucazinho mesmo tem níveis assim muito baixos. A gente precisa também avançar com os poços. A gente só tem área de poços na região metropolitana e ali por Itaíba. A gente tem menos de 10% do território pernambucano com água subterrânea. Então, a gente também precisa desenvolver. São poços profundos de mais de 100 metros de profundidade. Não são esses poços rasos que a gente fura, que o pessoal furava por aí, né, que hoje em dia não é mais permitido, mas também ali no trecho norte da transposição já existe uma captação grande em Negreiros, então existe a previsão, já vai ser licitado um projeto de mais de 300 milhões de reais, que é o ramal que a gente chama de Entremontes, que vai jogar água no Alto do Engenheiro, ali em Parnamirim, e vai atender toda essa região de Trindade, Ipubi, Exu, chegando até Araripina, que é muito importante, bem como ali o projeto em Dormentes e Afrânio, ali próximo à Petrolina. Já está sendo feito um reforço na estação de tratamento de Petrolina para aumentar ainda mais a sua produção. Então, essas obras que eu citei, elas são fundamentais, né, para o abastecimento de água, para a gente reforçar e fazer chegar água continuamente em toda a população pernambucana. E para 2033, que ainda é possível que haja um aditivo que chegue até 2040, o novo marco legal, que a gente precisa ter instituições, né? A gente precisa ter uma agência reguladora forte, com a governança robusta, né? Que esteja aí acompanhando os contratos e cobrando que as concessionárias entreguem essas metas, né, de universalização. Então, a gente precisa ter uma estrutura de gestão integrada para que queira e que se faça, tanto o público cumpra a sua parte, né, no que seja a Compes entregue às áreas de produção, como o privado, também as concessões, elas entreguem, né, diminuição de perdas, macromedição, assim, sistemas que tragam cada vez mais águas com menos perda para toda a população. E da parte de esgotamento, a gente precisa fazer com que as cidades sejam dotadas, né, universalização do esgoto. De universalização, para que a gente limpe os nossos rios, para que os nossos mananciais, o Rio Capibaribe deságua, exatamente, né, de um dos rios mais poluídos do Brasil. Traz 200 quilômetros de esgoto. Pois é. E a gente aí precisa, né, a partir do momento que a gente vai tratando, que a gente vai colocando, saneando nossas cidades, a gente vai recuperando aí nossos rios, que é uma coisa tão importante, né? Até para navegabilidade e outros projetos aí integrados do Estado. Francisco, você que tem formação em arquitetura, o que você pode acrescentar a esse debate? Apenas eu reforçaria essa questão da universalização do esgoto e da água, como quando ela chama atenção de forma muito pertinente,
e também a questão do quinto. Você falou até a quarta perimetral. Mas tem a quinta perimetral, que é do eixo. Nós não fizemos ainda nem a segunda nem a terceira. Quinta, é a do arco. Do arco metropolitano. A gente não fez nem a segunda nem a terceira ainda. Sim, mas o arco está fazendo os pedaços, ou seja, é a quinta perimetral da região metropolitana. Isso precisa ser observado do ponto de vista de prioridade, porque não estamos tratando só do Recife, estamos tratando da região metropolitana. Como região metropolitana, esse é um eixo fundamental. Vai ser o quinto eixo, a quinta perimetral. Então, esse é um aspecto que precisa ser observado com toda atenção, considerando a necessidade de preservação dos mananciais, se é o arrodeia ou não arrodeia. Isso é uma discussão a ser feita. Eu concordo inteiramente com você, com Manuela, que essa discussão que não pode deixar de ser feita. Seja a decisão que for, ela precisa ser tomada em determinado momento. A melhor para o Estado e a melhor para a preservação. O Pernambuco em Perspectiva agradece aos convidados, a sua audiência. Para a semana tem mais. Até lá.